Agora, eu vou entrar num outro tópico que não é sobre a moralidade partidária, mas se aproximando também do assunto, que é ver quais os bens que são protegidos pelo voto. O que o voto está querendo proteger? Né? Então, como a gente falou, o voto é um ato de justiça, né? O sufrágio universal, né? Ele é um direito do cidadão para exercer influência no bem comum. Então, ele é um ato de justiça legal. Então, a gente tem que pensar não egoisticamente, mas no coletivo. Então, o primeiro bem comum que a gente precisa tutelar qual é? A lei natural, certo? E por que a gente precisa tutelar a lei natural? Aqui eu vou me servir do Catecismo da Igreja, no número 1959, no qual ele diz o seguinte: obra excelente do Criador, a lei natural fornece os fundamentos sólidos sobre os quais o homem pode estruturar o edifício das regras morais que hão de orientar as suas opções. Também nela, a base moral indispensável para a construção da comunidade dos homens. Enfim, proporciona a base necessária à lei civil, que a ela se liga, quer por uma reflexão dos seus princípios, quer por adições de natureza positiva e jurídica. Então, a preservação da lei natural é extremamente necessária para a construção da sociedade civil, da sociedade política. E por quê? Porque a lei natural, falando resumidamente, é a lei que governa a vida humana. Então, se você fica sem a lei natural, você vai aos poucos deixando de ser humano mesmo, vivendo como um bicho. Basicamente é isso. Né? E bem, existe uma ordem entre os direitos naturais, né? Existe a lei natural, então você tem os direitos naturais. Existe uma ordem entre eles? Bom, aqui eu vou me servir deste livro, A Ordem Natural, do filósofo argentino Carlos Alberto Saccheri, ou Sacheri, não sei a pronúncia, em que ele coloca uma exposição de 3 ordens dos direitos naturais. Então, numa primeira ordem, encontra-se o quê? Primeiramente, o direito à vida, à integridade corporal, ao cuidado da saúde, à disposição dos bens materiais, à propriedade privada. E, do mesmo modo, vincula-se, né, o contrário. Né? Se está protegendo coisas que dizem respeito à vida da pessoa, né, o contrário será o quê? O homicídio, a tortura, o aborto, o suicídio, o roubo. Né? Todos esses crimes aqui que eu citei, esses pecados aqui que eu citei, eles contrariam diretamente a vida humana. Né? E abaixo dessa segunda ordem, dessa primeira ordem, existe uma segunda, né? Que daí não é relativa à vida humana, mas à espécie humana. E aqui nós temos o quê? O direito ao matrimônio, à procriação, à educação dos filhos. Né? E, nesta ordem, fundamenta-se o repúdio ao quê? À fornicação, ao adultério, né? Ao dito casamento igualitário, aos métodos anticoncepcionais, ao divórcio e assim vai. E numa terceira ordem, a última, né, nós temos aquilo que é propriamente humano, que corresponde o quê? O direito à verdade, porque o ser humano é um animal racional, o de agir livre e responsavelmente. Por quê? Porque ele é um animal dotado de racionalidade, de vontade, né? Então precisa ser livre, de agir virtuosamente. Tem direito à convivência social, ao conhecimento de Deus, à prática do culto divino. Né? Então, essas 3 ordens, eu estou colocando aqui, elas de hierarquia dos direitos naturais, elas são extremamente importantes justamente para afastar certas outras opiniões que a gente vê muito também nas redes sociais e por aí, que confundem a ordem de prioridades. E na hora do voto, isso é extremamente importante, porque tem gente que coloca, às vezes, prioridade que está no terceiro nível como se fosse o primeiro, e da primeira ordem como se fosse a última. Né? Então aqui eu vou citar um exemplo, mais uma opinião que eu colhi aí da internet. Né?
É conhecida uma carta do então cardeal Ratzinger, novamente ele aqui, né, que foi dirigida aos bispos americanos. E essa carta é chamada Dignidade para receber a Sagrada Comunhão, princípios gerais. Né? E ele toca no ponto da licitude de se votar num abortista, num candidato que seja favorável ao aborto. E ele diz assim: um católico seria culpável de cooperação formal no mal e tão indigno para apresentar-se à Sagrada Comunhão se deliberadamente votasse a favor de um candidato precisamente pela sua postura permissiva a respeito do aborto e da eutanásia. Quando um católico não comparte a posição a favor do aborto ou da eutanásia de um candidato, mas vota a favor dele por outras razões, isto é considerável uma cooperação material remota, que só pode ser admitida ante a presença de razões proporcionalmente graves. Daí, o que acontece? A opinião que eu vou dizer aqui, a opinião que eu vou, na verdade, criticar, o que o Bento XVI está dizendo? O então cardeal Ratzinger estava dizendo que você só poderia votar num candidato abortista se você, por razões proporcionalmente graves, certo? Daí essa opinião que eu vou falar aqui, ela pega essas razões proporcionalmente graves, né, e começa a discorrer sobre o que seriam essas razões proporcionalmente graves. Né? E daí ela faz um monte de perguntas. Né? Vou falar aqui. Será que preocupações de ordem econômico-social não poderiam ser incluídas entre as razões proporcionalmente graves? Não serão, pois, a disseminação louca da usura do sistema bancário, o ataque aos direitos trabalhistas e a aberração e as aberrantes desigualdades sociais a serem combatidas no país razões proporcionalmente graves? Igualmente, não estão elencados entre os pecados que bradam aos céus, isto é, que particularmente indignam a Deus, a opressão dos órfãos e das viúvas, bem como não pagar ao empregado o justo salário? Então, o que essa opinião está colocando? Né? Esses problemas sociais de desemprego, de trabalho, né, direitos trabalhistas, né, numa mesma ordem, né, com o direito à vida, certo? Bom, o erro desta opinião não é elencar quais outros direitos são naturais, mas é justamente não distinguir a ordem deles. E mesmo essa opinião ela coloca os pecados que bradam aos céus. Né? Mas mesmo os pecados que bradam aos céus possuem uma ordem, né, que segue justamente a ordem que eu falei aqui. Então, em primeiro lugar, quais são os pecados que bradam aos céus? Né? Em primeiro lugar, o homicídio voluntário. Diz o quê? Direito à vida. Né? Em segundo lugar, o pecado de inversão sexual, que diz respeito ao quê? À espécie humana. Em terceiro lugar, a opressão dos pobres, especialmente os órfãos e as viúvas. Isso diz respeito ao quê? A terceira ordem, a tudo que é humano, e a defraudação do salário do trabalhador, que é justamente também da terceira ordem. Então você vê, até mesmo os pecados que bradam ao céu, eles possuem uma ordenação, eles não são no mesmo nível. Né? Então, é evidente, por exemplo, que a usura é um mal. Mas entre a usura e o assassinato de um bebê, o aborto é mais grave. Então, para que alguém, por exemplo, votasse num candidato abortista, é necessário que o outro candidato defenda também o homicídio voluntário. Porque daí você tem razão proporcionalmente grave, porque são erros de mesma grandeza. Né? Caso contrário, não será proporcional. E essa opinião ela erra pela sua generalidade. Né? Ataques aos direitos trabalhistas. Né? Ela é uma cláusula aberta, né? E que ela admite inúmeras
divergências lícitas entre os católicos do que seja um real ataque. Mas vamos pensar numa situação de um ataque verdadeiro, né? Uma defraudação verdadeira ao trabalhador. Qual a pior coisa que pode acontecer ao trabalhador? Vamos pensar. Qual a pior coisa? É não pagar o salário. Você trabalhar, está lá 30 dias, quando chega ali na hora de cair, não cai. Né? Isso é o pior que se pode fazer a um trabalhador. Mas ainda assim, isso é um mal menor comparado a um homicídio voluntário. Então, digamos assim, se um candidato é abortista e diz assim, eu vou lutar para aprovar o aborto, e tem um outro candidato que diz assim, eu vou lutar para não ter salário ao trabalhador. Qual dos dois é o menos pior? O que diz que não vai dar trabalho, não vai dar o salário ao trabalhador. Porque ele ainda não está matando diretamente uma pessoa com isso. Então é muito pertinente, né, que os católicos eles saibam, né, distinguir a gravidade dos males. Né? E também é igualmente necessário ele distinguir os males que são intrínsecos de julgamentos que são prudenciais. Né? Então, por exemplo, muitas pessoas elas chegam nas eleições e elas anulam os seus votos ou votam no mau candidato porque pensam que questões prudenciais que elas creem duvidosas de um programa de governo são comparáveis a males intrínsecos. Então, por exemplo, você tem uma política, vou usar o exemplo do trabalho mesmo. Você tem uma política trabalhista, teve a reforma trabalhista aí, né, que a gente teve em 2017. Tem gente que vai achar que a reforma trabalhista ela é um mal tão igual quanto de um abortista, de votar num abortista. Então, na verdade, não tem sequer comparação. Porque você pode discutir vários aspectos da legislação trabalhista, mas você não pode discutir o aborto.